Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. A paz do Senhor, meu irmão. Tenha um excelente dia, um ótimo dia, né? Um dia maravilhoso na presença dEle. Aleluia! Hoje é 30 de setembro de 2021 e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós vamos a mais um estudozinho do nosso manancial diário, né? O nosso café da manhã com Jesus. Né? E hoje se encontra o estudozinho no livro de Daniel, o capítulo 1, que vai do verso 1 ao verso 21. Nós vamos acelerar um pouco aqui, porque o propósito é até 10 minutos, 11 minutos, entendeu? E vamos à palavra. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Quer dizer que Nabucodonosor invadiu a cidade lá de Israel e levou cativo. E nesse cativeiro ele pediu para os seus generais lá, os comandados dele, levar a família real, alguns da família real, alguns que eram já estudados, conhecedores de leis, conhecedores das ciências, e um deles foi Daniel. Né? E a palavra de Deus diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nessa época aqui, essa Jerusalém que nós conhecemos hoje era conhecido por Judá. Né? Era mistura de duas tribos, a de Judá com a de Benjamim, mas prevaleceu o nome de Judá. Né? E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Isso aqui era Nabucodonosor falando, e disse o rei que é Nabucodonosor, a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, e que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Muito inteligente, né? Pegar o próprio povo, levar preso, levar as pessoas ali de alta patente para ensinar, para depois eles conseguir controlar o resto do povo que estava cativo. Né? É muita sabedoria também desse rei Nabucodonosor. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem entrar diante do rei. Quer dizer, o rei queria o melhor para eles. Queria o melhor para eles. Só que ele não conhecia o Deus, né, de Daniel. E entre eles achavam-se dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ei, mesmo preso, ele não abandonou o Deus que ele conheceu desde criança. Ele sabia, porque o Deus sempre livrou os seus. O problema é a rebeldia, irmão. A gente vai bem diante de Deus, diante de não sei o quê. Aí vai passando os tempos, você fica tão acomodado, tão acostumado, que você pensa que Deus não está agindo. Aí você se afasta de Deus. No que você afasta de Deus, a mão pesa. Né? A mão pesou agora sobre o povo de Judá. Vão ficar cativos 70 anos, amado. 70 anos. Você está entendendo? Por 70 anos cativo, por causa da desobediência. Deixaram de servir a Deus para adorar outros deuses, a se prostituírem e muitas outras coisas. Né? Ora, deu Deus a Daniel a graça e misericórdia, e diante do chefe dos eunucos. E disse ao chefe dos eunucos, a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei,
que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Foi o próprio rei que determinou. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, e os teus servos por 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, que haja com teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram os seus ambientes, seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Daniel era um cara sonhador. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligentes do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve ali até o 1º ano do rei Ciro. Meu irmão, quando Deus está no negócio, a gente se destaca. Olha só ele, Daniel e os seus aí, se destacaram mais do que todos os magos que o rei nessa época tinha aí. Então, onde você for, meu irmão, se destaque, confie em Deus. Deus vai te colocar numa posição que é aquela que você tem que estar. Assim que tem que ser, irmão. Quem está em Deus, permaneça firme nele. Decida firmemente. Daniel foi colocado em servidão no palácio de Nabucodonosor após a Babilônia dominar Judá. Como resultado, foi afastado de seu povo, de suas raízes e de sua crença. A opção mais fácil para seguir em frente era se conformar com a nova vida e incorporar a cultura local, tendo uma conduta totalmente distante dos princípios que aprendeu na infância como israelita. Mas nada disso aconteceu. Por quê? Daniel decidiu firmemente não se contaminar, mesmo inserido em um ambiente corrompido pelo pecado. Ele estava lá, no meio da Babilônia, né, Nabucodonosor, tinha tudo, né? Mas ele resolveu não se contaminar. Irmão, o mundo está aí para oferecer para mim, para você, muitas coisas. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos diferentes, nós somos a sal da terra. Nós somos o sal da terra, a luz desse mundo. Jesus confiou a nós, a mim e a vocês aí, a anunciar o reino dele. Não se contamine, meu amado. Não se contamine, minha amada, né? Por coisas passageiras aí. A nossa alma vale mais do que isso. O homem vive aí 75, 80 anos. Quem passa de 80 é um milagre, né? Mas a nossa vida lá com Jesus vai ser eterna. E o que nós fazemos aqui e agora vai dizer para onde que a gente vai, amado. Vai dizer que tamanho que vai ser o nosso galardão. Você sabia que quanto mais você investir no reino de Deus, quanto mais você anunciar, o seu galardão vai aumentando lá? Quanto mais você ajudar pessoas, quanto mais você estender a mão, quanto mais você pregar o evangelho de Cristo, porque só Jesus Cristo salva, não tem nenhum outro nome, nem Maria, nem João, nem Pedro, nenhuma estátua. Você rodear o mundo inteiro, irmão, não tem uma estátua que vai te salvar. Maria não salva. Só quem salva é Cristo Jesus. Esse é o que entra pela porta estreita. Porque na porta estreita vai ser tão apertado que o pecado não vai entrar. Então a sua conduta aqui na terra vai dizer para onde você vai. Tá entendido, amado? Daniel nos ensina que é possível ter uma vida íntegra e um mundo devasso e perdido. Fazer as escolhas certas e abster-se das tentações. Mas para isso é preciso decidir firmemente permanecer em Cristo. Que a nossa fé seja inegociável, como foi para Daniel. A nossa fé, irmão, não pode ser corrompida, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, e esse Deus é o Deus que salva, é o Deus que nos tira do lamaçal, é o Deus que estende a mão e te tira do fundo do poço, é o Deus que restabelece teu casamento, é um Deus que te dá sabedoria para tu lidar com teu filho, lidar com teu marido, lidar com tua esposa, lidar com teu vizinho. É esse Deus que vai te pôr de pé, meu irmão. Ele vai te honrar, tenha certeza disso. Oremos ao Senhor.
Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos mais um dia aí forte, né? Firme e forte na tua presença. Muito obrigado. Louvado seja o teu santo nome. Pai, coloco diante de ti, né, o dia de hoje, que o dia de hoje seja na tua presença, Senhor. Pai, nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor. Né, guarda Guajará-Mirim, Pai, nós entregamos Guajará-Mirim em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa nos usar para ganhar muitas almas aqui, meu Pai. E até onde esses vídeos alcançar, as pessoas que vão assistir, que elas possam se sentir tocadas pelo Espírito Santo e que venham a refletir e tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Né? E que vamos juntos anunciar o reino de Deus. Vamos orar, buscar, jejuar, vamos aprender, vamos investir no reino de Deus. Né? É maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz desse Deus maravilhoso. Tenha um ótimo dia, hein?